Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre o último episódio aí de Ordem Paranormal Hexatomb, tá? Eu acabei de assistir, importante lembrar vocês aí que a gente tá assistindo ao vivo aqui pela primeira vez, todas as terças à tarde, então se você ainda não tá assistindo comigo, você tá convidado aí na semana que vem, tá? Já deixa o like então, se inscreva no canal. E hoje a gente vai conversar bastante coisa aí sobre o que aconteceu nesse episódio, tá? Primeiro que dizer pra vocês que as animações elas estão incríveis, né? Elas estão absolutamente incríveis, não tem que falar. A gente teve animação lá do resumo das sessões, né? Todas essas animações são muito legais, mas uma que eu tô gostando muito, é a que eu mais tô gostando na verdade, são as animações de finalização, cara. São simplesmente incríveis, são incríveis. Agora a gente teve lá, né, a do Dalmo pisoteando ali o Manso, eu chamo ele aqui no canal de Manso, o monstro. E a gente teve a que eu mais gostei, que foi a da Kemi, apontando lá a arma pro Nando e... Nossa, foi incrível. Aquela lá é incrível, incrível, incrível. Não tem nem o que dizer. Eu tô com elas abertas aqui, vale até a pena a gente ver de novo, olha aí. Eles já separaram aqui. Essa daqui é a melhor. Nossa, que incrível. Essas animações, elas dão um toque muito especial. Parece que aquela cena, ela fica, né, muito mais memorável quando a gente vê a coisa acontecendo aqui. E teve a do Dalmo também, que foi muito legal. Outra coisa que a gente teve nesse episódio que vale muito a pena a gente comentar são as ativações das máscaras, né? Várias máscaras aí foram ativadas e é muito legal. A primeira delas, a gente teve aí a do próprio Dalmo, né? Que agora essa era uma das que eu mais queria ver e realmente é muito legal todo o poder adicionado que é concedido. A gente teve a do Henry, né, que não é exatamente uma máscara, mas é uma ativação, o que corrobora muito com o vídeo da teoria da semana passada, que eu falei que parece que todos ali têm algum tipo de ativação especial, né, eles colocam um capuz, tem uma armadura, todos eles ali dentro do Hexatomb parecem ter alguma coisa, e até então a gente não sabia o que os transtornados tinham. Eu até comentei que o Giovanni poderia ter alguma ativação que a gente não viu. O monstro e o Manso, a gente não teve nenhuma ativação dele, o que me surpreendeu, até achei que eles iam revelar alguma coisa nesse sentido, mas não teve. E a gente teve também ali a ativação de Jai, que é uma das máscaras mais interessantes, inclusive, né, uma das mais legais ali, o efeito que ela proporciona também eu achei muito massa. Tudo bem que colocou meio que em vão, né, foi numa hora de susto ali, que acabou nem virando em nada, não acabou dando em nada, mas foi muito legal. E aí, galera, pro próximo episódio, eu tô muito curioso pra saber o rumo que as coisas vão tomar, porque a gente teve aquela mecânica nova, né, muito especial do final do episódio, inclusive com Jai e Labirinto. E aí eu tô muito curioso para saber, primeiro, o real impacto disso, né, o quanto isso realmente vai impactar nas decisões que eles vão tomar dali pra frente, mas também no que o resto do grupo vai fazer. Vamos imaginar um cenário em que eles têm lá a Escarlata dominando Jai e Labirinto e meio que convencendo eles a atacarem os Psicólera, ou Psicoleiras, né? E aí eles vão seguir. Mas a gente tem, por outro lado, a Bea e a Bea não, né? A Kemi e o Dalmo que já fizeram amizade com o pessoal do Psicoleira. E aí eles vão lutar contra os amigos que eles fizeram, sendo que duas pessoas do grupo vão estar no outro time. Vocês entendem o grande problema que vai culminar aí no próximo episódio, cara? Isso é muito legal e deixa a gente muito empolgado, né? Quanto mais problemas os personagens dos jogadores têm, parece que mais divertido fica. Essa é a realidade. E eu quero muito ver, porque agora a gente vai ter Labirinto e Jai, então, de um lado, a gente tem Dalmo e Kemi do outro. Obviamente a gente não sabe, né, se o Dalmo e a Kemi vão ficar do outro, mas existem chances deles realmente se importarem com aqueles personagens do Psicoleira que vão estar no meio da luta. E eles vão precisar decidir ali, né? Eles vão ter que tomar alguma decisão sobre isso e a gente vai ter um impasse muito interessante sobre isso, que eu tô bem ansioso pra ver. Outra coisa que a gente teve, eu não diria respostas, né, mas a gente teve novidades ali, com relação a Tenebres, né? E aí eu queria falar um pouco pra vocês, eu sei que tem muita gente chegando agora em Ordem Paranormal que não sabe muito sobre isso, eu vou falar rapidamente sobre Tenebres aí, informações que, cara, sinceramente, eu acho que nem são spoiler, porque a gente sabe tão pouco ainda sobre o que é Tenebres, mas eu garanto pra vocês que em Calamidade Parte 2, que ainda vai ser lançado sabe Deus quando, vai ser um dos focos principais, tá? Talvez nem em Calamidade Parte 2, talvez em Parte 3, mas eu acho que no final do RPG, Tenebres vai ter uma importância singular, assim, ser extrema. E a gente teve aqui, mais uma vez, o símbolo, né, de Tenebres aparecendo,
e com o próprio Cristino, né? Tem o token dele aqui sem o símbolo e agora aqui com o símbolo, né? E isso é muito legal. Olha, e ele inclusive é um personagem muito interessante, né? Com o Ordem Paranormal Wiki, eu separei algumas coisas aqui do episódio também que eu fui anotando, que ele falou, e que são muito interessantes, né? Ele, sem sombra de dúvidas, ele deve ser algum morador ali da Cidade Impossível, algum morador de Tenebres. A gente não sabe exatamente como que isso funciona, né? Mostrando aqui pra vocês rapidamente, a gente tem o quê? Que são 6 sinos de Tenebres, tá? E eles precisam, o objetivo da Ordo Realitas, nesse momento, né, da Ordem, é reunir esses sinos, tá? E terem ele em posse, principalmente para tentar chegar em Tenebres. Dizem que lá talvez seja possível, talvez, acabar com o paranormal, que é o grande objetivo, né? Do Kian, principalmente, que parece ser alguém que tem muita informação sobre Tenebres, mas ele ainda não dividiu muita coisa. E aí a gente já teve desses 6 sinos, nós já tivemos 3 aparecendo, né? O primeiro deles lá no Segredo da Ilha, tava lá o sino de Tipora. Depois a gente teve o sino de Varminho lá em Sinais do Outro Lado. E agora nós temos aí o sino do Hexatomb, né, aparecendo, que a gente não sabe exatamente onde é, mas ele é chamado de Coroa de Espinho. Então a gente não sabe exatamente quem o manipula, né, e tudo mais, as capacidades reais dele, mas a gente sabe que ele é um sino de Tenebres. Então quer dizer que para Calamidade Parte 2 vão ficar ainda 3 sinos para aparecerem, né? E se para esses 3 primeiros aqui já aconteceram tanta coisa, eu fico imaginando para os outros 3, tá? Mas basicamente, só para vocês entenderem, a gente já teve alguns personagens relacionados ali a Tenebres, né? O primeiro deles é esse ocultista desconhecido, que basicamente ele chegou para salvar o Kian num momento ali específico da campanha de Calamidade. Então ele tinha o símbolo, né? Eu até coloquei ele aqui também. Ele é o único que a gente viu com o símbolo de Tenebres como broche ali, e agora a gente teve o Cristino. E aí no lance do Cristino, inclusive, é interessante a gente pensar que ele queria resgatar isso da barriga do Kibungo. Será que é porque... O que aconteceu pro Kibungo ter engolido isso? Será que esse símbolo de Tenebres era realmente dele? E aí parece que é de um parente dele, né? Eu anotei aqui algumas coisas, ó. Ele falou o seguinte, ele falou que ele foi a pé pro Hexatomb, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ou seja, onde está acontecendo o Hexatomb parece muito ser na realidade, parece ser no mundo real. E o Cristino conseguiu chegar até lá andando. Me lembra um pouco até Santo Berço, né? Santo Berço, que a gente teve isso lá na grande campanha O Segredo na Floresta, em que o Santo Berço também era um lugar escondido, mas ele era na realidade e que ele poderia ser encontrado por quem soubesse aonde estava indo. Então, Cristino parece que foi esse tipo de pessoa, né? Ele falou também que a família dele era dali, mas que eles saíram quando ele era pequeno. Então ele deveria ser daquela região, talvez por isso que ele conhecia e conseguiu chegar lá, né? Faz bastante sentido. Ele falou também sobre o irmão dele, que o irmão dele tentou ir lá vários anos atrás, mas ele não conseguiu alcançar a promessa, e agora é a vez dele, e por isso ele precisa pegar o que é dele de volta. Então a gente parece que o símbolo de Tenebres realmente era dele, não era da família, nem nada do tipo. Kibungo de alguma forma conseguiu pegar aquilo, e ele precisava de volta para cumprir a promessa. Será que a promessa é chegar na Cidade Impossível, que é a cidade de Tenebres? A gente não sabe muito ainda, mas eu aposto com vocês que esse personagem ele ainda vai aparecer no futuro aí, né? Provavelmente em Calamidade Parte 2, e que ele vai ser importante também em outros momentos. Ele disse também que... Ele disse uma frase muito legal, né? E o labirinto aqui ele tem uma importância muito grande, porque quando o símbolo de Tenebres foi mostrado, foi dito ali que o labirinto ele olhou aquilo com nostalgia e reconhecimento. Ou seja, o labirinto ele conhece o símbolo de Tenebres, que ele tem conhecimento sobre isso, quer dizer, o killer, né, o assassino, não a gente, e que a gente ainda não sabe, mas eu tô muito curioso. Desde o primeiro episódio dos nossos vídeos aqui eu falei que o labirinto ele seria um personagem muito importante, e isso só vem se confirmando, né, cada vez mais. Eu acredito que talvez os labirintos, a resposta do corpo ali, dos labirintos que ele tem no corpo, talvez seja um caminho, um guia pra Cidade Impossível de Tenebres. E isso ia ser muito legal, né? Isso ia ser simplesmente genial. Então a gente tem aí o Cristino, que eu acho que ele vai ser muito importante, que muito provavelmente ele vai voltar a aparecer, e o labirinto, que continua sendo muito enigmático. Talvez no momento em que ele colocar a máscara dele, a gente tenha algum pequeno vislumbre que nos dê ali mais algum tipo de resposta sobre isso, né, cara? Bom demais. Essa trama do labirinto, inclusive, é uma das que eu acho mais interessantes aí de Hexatomb, tá? O Cristino falou pra ele: lá no fundo você sabe o que quer, mesmo sem coragem de abrir a porta ainda.
Isso é por isso que eu acredito que esses labirintos aqui no corpo dele são um caminho até Tenebres, né? Até a porta, talvez, que abrirá Tenebres, né? Ele diz também que sobre parar o Hexatomb, né? Que ele fica um pouco impressionado quando Jai acaba jogando sem querer ali a resposta de que eles queriam acabar com o Hexatomb. Talvez ele saiba alguma coisa que a gente ainda não saiba, talvez sobre ser impossível acabar com o Hexatomb, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, depois ele encaixa ali, né, o negócio como uma medalha, e me lembrou diretamente esse token aqui, que é exatamente o mesmo lugar, a mesma posição aqui no peito, né, e do mesmo lado, inclusive, que foi encaixado, o que levanta muitas suspeitas. O Kian disse pro Gal que a irmã dele tá viva lá em Tenebres, né, na Cidade Impossível. Então, será que a gente tem outras pessoas que estão lá, mas que não conseguem sair de lá? Será que o Cristino e o Labirinto talvez sejam pessoas que consigam transitar pela Cidade Impossível? A gente tem algumas pessoas, né, que foram pra lá. O Guizo, por exemplo, a gente sabe a irmã do Gal aí, como eu comentei, que ela tá viva na Cidade Impossível de Tenebres, e a gente tem a questão do Guizo, né, que revelou pra gente lá em Sinais do Outro Lado toda aquela questão sobre a passagem. Então, basicamente, uma pessoa ali escolhida consegue fazer, e que tenha o poder de escolher realmente, ela consegue fazer essa travessia, que eles chamam de passagem, e se juntar até a Cidade Impossível de Tenebres, né? Isso é muito legal. A informação correta pra gente é a seguinte: quando um escolhido se conecta a um sino, ele pode realizar a passagem, também conhecida como o sacrifício. E aí me traz uma questão muito grande, né? E se o sacrifício, realmente, né, os sacrifícios que estão ali, como o Henry, por exemplo, na verdade, o objetivo deles é chegarem no final e eles serem aquela pessoa que faz a passagem. Isso seria muito importante, seria talvez um possível objetivo ali do Henry. Faz muito sentido, né? Pô, ele chega ao final, todos os sacrifícios ali, o objetivo é chegar no final, porque no final esses sacrifícios irão lá se conectar ao sino e poderão então realizar a passagem. A gente teria o Henry, que é essa passagem também é conhecida como sacrifício, então ele é um sacrifício, faz todo sentido no mundo, né? O uso da palavra aqui, eu acho que ela é muito específica e não é à toa, e ele iria para Tenebres, né? E aí fala pra gente, a escolha de realizar a passagem é dita como um paradoxo, no qual a pessoa deve ser livre o suficiente para escolher abandonar sua própria liberdade e se tornar um com algo maior e melhor para o outro lado. Galera, eu acho que aqui a gente tem uma resposta muito grande sobre o que vai acontecer com o sacrifício em Hexatomb, tá? Posso estar fazendo uma aposta muito torta aqui, mas eu vou falar pra vocês que é verdade. Inclusive eu tava pensando nisso enquanto a gente tava assistindo, né? Se vocês pudessem, porque isso foi um tema muito debatido no episódio de hoje, né? Se vocês pudessem fazer um pedido no Hexatomb, qual seria o pedido de vocês? O que vocês pediriam? Comenta aí que eu quero muito saber. Eu pediria o seguinte: eu gostaria de saber tudo sem perder tudo. Esse seria o meu pedido aí no Hexatomb. Comenta aí o que você gostaria de pedir, eu quero muito saber, deixa o like, se inscreva no canal. E semana que vem tem Vendetta Oculta, tá? Aqui no canal, a gente vai jogar todas as segundas-feiras aí, às 8 horas da noite, beleza? Vamos nessa, um abraço e tchau, até a próxima.